Retomando agora a nossa aula sobre habilitação para adoção, esse iniciozinho, né, todo o processo de adoção, aquelas pessoas que buscam ter o seu filho, o filho tão desejado, que é necessário, como fazer essa busca. Então, voltando agora, após a habilitação. Então, falamos sobre o que era adoção, falamos sobre como iniciar o processo de habilitação para adoção, e agora, após a habilitação. Então, após a habilitação, é o ingresso dos pretendentes na fila de espera por ordem cronológica, até haver disponibilidade de criança compatível com o perfil indicado no cadastro. Então, após a sentença do juiz deferindo a habilitação para adoção, aqueles pretendentes vão entrar na fila cronológica do CNA, de acordo com o seu perfil indicado no cadastro. Sabendo que a fila ela vai andar de acordo com o seu perfil desejado. Hoje, nós temos o maior perfil desejado é daquelas crianças de até 3 a 5 anos. Então, por óbvio, aqueles que desejarem crianças, meninas, principalmente de 3 a 5 anos, vão demorar mais no cadastro de adoção. A habilitação tem validade de 3 anos, devendo ser renovada até o seu vencimento após a reavaliação. Exato. Esse prazo aqui, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque ele pode suspender, se ele passar, ele pode inativar o cadastro de adoção, né? Inativar a habilitação e perde-se também a classificação no Cadastro Nacional de Adoção. Então, esse prazo de 3 anos, ele precisa ficar muito claro para os habilitados à adoção. Havendo criança compatível, inicia-se um estágio de convivência monitorado pelo juízo em contato gradual. Então, é isso. Tudo após essa fase também é monitorado pelo juízo e continuará havendo, a gente fala, o estágio de convivência, né? Continuará havendo a visita daquela equipe psicossocial na casa, na convivência dos pretendentes à adoção. Então, com a sentença de habilitação, encerra-se o processo, encerra-se essas visitas? Não. Na verdade, eu falo que só encerra mesmo a ingerência do juízo, a ingerência do sistema de garantia de direito da criança e adolescente após a sentença transitada em julgado da adoção. Então, havendo uma criança compatível, o juiz chama, temos aquele prazo que a gente não pode esquecer, 2 dias para manifestar o interesse, 5 dias para comparecer em juízo, prorrogáveis por mais 5 a critério do juiz e justificado, e inicia-se, assim, o estágio de convivência por 90 dias. É bom também sempre falar que a criança ou adolescente, ele é ouvido. Isso é um princípio que foi trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a criança e o adolescente, hoje, eles são tratados como sujeitos de direito e não como objeto. Então, nesse processo de adoção, a criança ou o adolescente, ele sempre vai ser ouvido, certo? Havendo a confirmação da compatibilidade, o pretendente receberá a guarda provisória da criança ou adolescente. Então, após a visita novamente da equipe psicossocial na casa, na vida dos adotantes, sendo compatível com tudo, estando ok, receberá a guarda provisória para gerir a vida dessa criança e desse adolescente. A guarda provisória, ela é importantíssima, porque a criança, para estar na casa dessas pessoas,
né, para transitar com essa criança, para os pretensos adotantes, eles transitarem com essa criança na rua, viajar, é necessário um documento judicial, até porque se parar em alguma blitz, precisar entrar em algum hospital, colocar a criança na escola, tudo isso vai precisar desse documento judicial. Serão realizadas visitas periódicas pela equipe técnica da vara para monitorar o processo de adaptação e emitir laudo final. É isso, monitorar o processo de adaptação. Como eu disse anteriormente, quem se habilita para adoção, a motivação é ser pai, é ser mãe. Então, trazendo com isso, o que é que isso traz? Isso traz todas as angústias de um processo de maternidade e de paternidade. Só que com relação a essas crianças, elas já vêm de um processo de abandono. Por isso, essa presença constante da equipe psicossocial do juízo. E que, por isso, precisa haver um monitoramento para esse processo de adaptação. Até para esclarecer as dúvidas dos adotantes. Certo? Então, continua, como já foi dito, a presença da equipe psicossocial na vida desses requerentes. E após isso, com o laudo final, o laudo ok, o juiz irá proferir a sentença de adoção, encerrando, assim, o processo de adoção. O processo encerra, aí assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Como eu falei, então nós temos aqui, após essa sentença de adoção, percebam que aí nós temos praticamente duas etapas. Nós temos a etapa de habilitação para adoção, onde aquela pessoa se verifica se aquela pessoa está apta para adotar uma criança, e aí, estando apta a adotar uma criança, o juiz vai lá e diz, ok, ela está apta, entra no Cadastro Nacional de Adoção, e temos agora depois uma outra etapa, que aí é a etapa de adoção, etapa de verifica-se, cadê a criança com perfil adequado, o interesse de ter essa criança, a motivação, né, de adaptação daquela criança ou daquele adolescente, o juiz fala, está tudo ok, a equipe psicossocial fala, está tudo ok para o magistrado, o juiz, tudo ok, aí vem outra sentença. Ou seja, aquela família está constituída, está ok. Uma sentença, falo novamente, irrevogável. Outras informações relevantes que o processo de adoção, o que é o processo de adoção? É essa segunda etapa, é após a sentença de habilitação. Então, o processo de adoção tem duração máxima de até 120 dias, prorrogáveis por igual período. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, é porque tem que ter todo o estágio de convivência, toda a visita da equipe psicossocial, tudo aquilo que já foi dito, para que a criança se adapte nesse novo seio familiar que agora vai acolher. A prioridade de tramitação quando adotando for criança ou adolescente com doença crônica ou deficiente. Sabemos que, infelizmente, crianças e adolescentes são abandonados quando tem doenças crônicas, quando doenças tanto de deficiência mental quanto deficiência física. Então, assim, para a adoção, há uma gama imensa dessas crianças e adolescentes, que, infelizmente, não estão no perfil dos pretensos adotantes, daqueles requerentes à adoção. Então, assim, quando a justiça verifica algum habilitado
esteja disposto a adotar essa criança, a justiça dá uma prioridade de tramitação. Justíssimo. O adotado terá direito de conhecer sua origem biológica e obter acesso ao seu processo de adoção após completar os 18 anos. Isso aqui também é importante a gente destacar, que após o adotado completar 18 anos, ele vai ter o direito de ver todo o seu processo de adoção. Por isso que muitas vezes, só aí contando também uma vivência da defensoria, quando há entrega voluntária daquela mãe, às vezes por questões que a mãe não pode criar, por questões financeiras, porque é fruto de uma relação extraconjugal, enfim, por diversas razões há uma entrega voluntária e a mãe deixa uma carta para ser entregue àquela criança quando crescer. A gente sempre recomenda entrega em juízo, lógico, e sempre recomenda que os pretensos adotantes leiam aquela carta quando aquela criança ficar adolescente, já tiver maturidade de saber da sua história, então, para que ela conheça a sua história e para depois ela não ir buscar esse processo e ver, descobrir uma carta no processo, porque vai ficar anexado ao processo. Outra observação importante é com relação à licença maternidade para quem adotou um filho, tá? É um direito concedido e garantido de 120 dias para mães e pais adotivos. Possui os mesmos direitos de mães e pais biológicos. Doutora, eu estou adotando. Eu tenho direito à licença maternidade ou licença paternidade? Sim, o mesmo direito de pais biológicos, certo? Uma curiosidade é com relação a uma lei federal, dos servidores públicos federais, que ele trazia, de acordo com a idade, ele diminuía o tempo de licença maternidade quando havia a adoção. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF já. Então, e o STF não só declarou essa lei, esse artigo como inconstitucional, como estendeu a outras normas que, se assim trouxessem essa diferença de idade, se a criança for adotada com mais de 1 ano, salvo engano, era 90 dias, com menos de 1 ano era 120, algo assim, mas foi declarado inconstitucional, e outras leis estaduais também que assim tiverem, a meu ver não, pelo STF, são inconstitucionais. Então, a licença após a adoção, independentemente da idade, são 120 dias. A jurisprudência também reconhece a aplicação do mesmo período ao pai solteiro adotante. Temos muitos casos assim aqui na defensoria também que já procuraram. Então, assim, é um pai solteiro, é uma pessoa, tem o mesmo direito que se fosse uma mãe solo. Assim como a aplicação analógica do período de 180 dias para servidores públicos, a depender do regime. Pronto, aí está meu e-mail, certo? Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode mandar para esse e-mail da coordenação, para o e-mail da defensoria, sobre qualquer dúvida sobre esse slide, qualquer dúvida sobre o processo de habilitação, porque eu sei que muitas vezes passa por muita angústia, angústia na demora, angústia quando está com a criança, e no que a gente puder esclarecer todo esse processo, a Defensoria Pública, e eu estarei à disposição para isso. Obrigada.